Sejam bem-vindos a essa que é a 14ª edição do programa Roda Viva, uma produção da SMTV que passa em diversos canais na nossa diáspora, no continente português, e que um pouco, todas as semanas, tenta levar dos Açores qualquer coisa ao resto do mundo e trazer do resto do mundo também qualquer coisa até aos Açores. Piedade Lalanda, Pedro Gomes, sejam bem-vindos. Esta semana ficamos a saber que a temido Ministra da Saúde teve que pedir desculpa à Ordem dos Enfermeiros pelas declarações que fez na sequência da onda de greves e das pressões que aqueles profissionais de saúde despoletaram um pouco por todo o Portugal transversalmente. Pedro Gomes, a Ministra de facto não foi muito elegante naquelas declarações que postou sobre a greve dos enfermeiros, greve essa que se fundamenta em questões de básica necessidade para os próprios, né? e de argumentos mais do que válidos para tal. Desde logo a questão das 35 horas semanais e da remuneração, do aumento da remuneração de 1.200 euros para 1.600 euros. Eu pensei que também íamos acompanhar a onda nacional e íamos fazer greve também neste programa, mas não, vamos só comentar as greves que assolam o país. O direito à greve é uma coisa que é para a doutora Piedade comentar depois. E naturalmente que comentaremos o direito à greve com muito gosto e sobretudo acho que vale a pena sempre fazer uma declaração de princípio quanto ao direito à greve, dizer que o direito à greve deve ser sempre salvaguardado em todas as circunstâncias. É um direito constitucionalmente assegurado aos trabalhadores e as greves, infelizmente, quando acontecem, são feitas para causar incómodo aos cidadãos, seja na área dos transportes, seja na área da saúde, seja na área na justiça, já não é bem assim. Da justiça, seja na área dos serviços prisionais. As greves nunca são simpáticas, não são também marcadas pelos sindicatos de ânimo leve e, naturalmente, que causam incómodo às pessoas em graus diferentes, consoante a área em que elas acontecem. Em segundo lugar, eu acho que devemos temer declarações de ministros, como a Sra. Ministra da Saúde fez em relação à greve dos enfermeiros. Eu acho que num Estado democrático se fosse um governo de direita seria torcidado, absolutamente. Naturalmente. É uma má conduta política e democrática dizer o que a Sra. Ministra da Saúde disse dos sindicatos que decretaram uma greve. Porque os sindicatos estão a exercer um direito legítimo e os trabalhadores que fazem greve estão a exercer um direito legítimo. E a Sra. Ministra não pode dizer o que disse sobre esta matéria. Aliás, estas novas ministras deste governo têm sido férteis em declarações infelizes, ora contra a greve, ora contra o exercício do direito à greve. É uma declaração machista, Piedade. Porque eu estou-me a referir concretamente à Ministra da Saúde e à Ministra da Cultura que fazem declarações que acabam por beliscar direitos fundamentais. Acabam por ter que pedir desculpa aos cidadãos por beliscarem direitos fundamentais. Exatamente. Direitos constitucionais. A Ministra da Saúde, o direito fundamental à greve. E a Ministra da Cultura, quanto à liberdade de imprensa, quando foi para Guadalajara, e até disse que estava muito contente porque não tinha que ler os jornais portugueses, nem ouvir o que os jornais portugueses diziam sobre a sua atuação. Bem, agora, eu acho que estamos a viver um clima, de facto, extraordinário em matéria de greves. Há bocadinho, em tom de brincadeira, dizia que nós não estávamos em greve, mas o que é verdade é que basta olhar para o país e perceber que as greves atravessam vários setores, várias áreas económicas, com um fortíssimo impacto na vida. Há 47 pré-avisos de greve. Exatamente. E colocando em causa a prestação de serviços de transportes, colocando em causa a prestação de serviços na área da justiça, na área da saúde, com problemas graves. Agora, a pergunta que nós temos que fazer é porquê é que chegámos a este estado de coisas? E porquê é que nesta altura acontecem estas greves? Eu creio que estas greves acontecem porque há também aqui um sentimento de desilusão em relação às promessas que o Governo tem vindo a fazer em matéria salarial ou em matéria de serviços públicos. Porque se olharmos também para muitas destas greves, elas têm a ver com a incapacidade que o Estado tem de financiar serviços públicos. O caso dos transportes, Exato. O caso da saúde. Isto é notório. Bom, o caso da saúde é recorrente. É desorçamentação pura e simples. Há desorçamentação, há uma elevadíssima taxa de cativações orçamentais. Aliás, são as mais elevadas taxas de cativações orçamentais dos últimos 60 anos em Portugal.
Isto é uma estratégia que o Governo seguiu e Mário Centeno protagonizou, de cativar dinheiros públicos, retraindo o investimento público. Nós estamos com um baixíssimo investimento na área, um baixíssimo investimento público em áreas fundamentais para os cidadãos. E isto traduz depois na baixa qualidade dos serviços, na falta de recursos para que se realizem operações ou para que os comboios possam circular em segurança, para o material circulante, para a aquisição de material circulante, para falar só da CP, e naturalmente que isto provoca também um enorme desconforto por parte dos profissionais que também não veem reconhecida a sua força laboral, a sua prestação do trabalho e fazem greve pela falta de condições, mas também por falta de valorização das próprias carreiras Houve uma expectativa que foi criada por essa maioria parlamentar, que se usa chamar de geringonça, que foi arrastada até ao final desse terceiro ano de mandato e que está a ser aproveitada certamente também pelos sindicatos para pressionar neste ano, que é um ano de eleições, não é? Claramente. A ideia de que seria fazer a reversão da austeridade, foi esta a expressão de António Costa e dos ministros socialistas e do Partido Socialista, acaba por se revelar um slogan apenas. E esta reversão da austeridade não ocorre num conjunto de serviços públicos, muito pelo contrário. A austeridade agrava-se num conjunto de serviços públicos porque o Estado não afeta a estes serviços recursos suficientes para que os níveis de serviço possam ser adequados e possam atender às justas necessidades das pessoas e à satisfação de necessidades básicas. No caso da saúde e no caso dos enfermeiros. A questão aqui dos enfermeiros é um pouco mais complexa, tem a ver com reivindicações antigas destes profissionais de saúde, que passam pela questão dos enfermeiros especialistas ou a atribuição deste grau, ou então uma atribuição de remuneração equivalente a uma diferenciação de funções para enfermeiros que, de facto, desempenham funções diferenciadas no universo do Serviço Nacional de Saúde. E a questão da proporção das carreiras, que também naturalmente, não existe. Não existe e o que é verdade é que o Estado faz ouvidos de mercador em relação a estas reivindicações e nós temos aqui uma greve de fortíssimo impacto social. No momento em que estamos a conversar, levou ao adiamento de 7.000 cirurgias em todo o país, que é um número, de facto, avassalador, com consequências muito grandes para os doentes. E até para o esforço de recuperação das listas de espera que estava a ser feito. Os sindicatos já fizeram uma concessão de interromperem a greve agora para o final do ano, mas já anunciaram um pré-aviso de greve a partir de 4 de janeiro e, portanto, a greve será retomada a partir de 4 de janeiro. Portanto, nós temos aqui um ambiente social de fortíssima contenção, tem a ver com a valorização social das profissões, dos juízes aos magistrados do Ministério Público, dos profissionais de saúde aos trabalhadores da CP. Podemos escolher a área dos guardas prisionais, a outra área qualquer. Podemos escolher a área, o problema é sempre o mesmo. E esta desvalorização do estatuto das pessoas também tem uma consequência social importante. E leva estes profissionais a fazer uma greve, pedindo ao Estado que olhe para eles de uma maneira diferente, sobretudo que cumpra a promessa da reversão da austeridade, coisa que o Governo não tem cumprido em quase nada ao longo destes anos. Alguns setores do privado reclamam que a Ministra tem razão, porque essas classes profissionais do setor público que mais têm reclamado nos últimos tempos e que anunciaram essas greves e perpetraram algumas delas, são classes, de facto, privilegiadas no sentido que são mais bem remuneradas do que outros profissionais no setor privado. Há razões para também no setor privado termos movimentações dessa natureza. Não digo com greves específicas, porque nós sabemos que isso é complicado, mas, por exemplo, movimentos como o movimento dos coletes amarelos na França, que venha a crescer em Portugal por via desse descontentamento. Eu penso que o que está aqui em causa, dois fenómenos que se cruzam. Por um lado, o direito à greve, que é evidentemente um direito dos trabalhadores, que é, em princípio, um último recurso de chamada força, bomba atómica. Uma bomba atómica de força perante a entidade patronal, que neste caso, sendo funcionários públicos, é o Estado.
E quando a gente fala de Estado, estamos a falar de todos nós, né? No fundo, as diferentes profissões que fazem greve estão a reivindicar algo que nós, todos, Estado, não estamos a corresponder a nesse campo dessas profissões. E as reivindicações são justas, no caso em particular dos enfermeiros, talvez das áreas das profissões de saúde com formação superior, que é dentro do universo da saúde, talvez as menos bem remuneradas e as que têm muitas vezes um trabalho mais árduo e particularmente o caso dos especialistas que não são reconhecidos na sua especialidade e diferenciados. Já vimos falar isso na área da obstetrícia e da ginecologia, agora temos a questão do bloco operatório. Mas eu acho que há aqui um outro fenómeno que se cruza com este direito à greve, que é, e particularmente neste caso do bloco operatório, que foi a forma como esta greve foi convocada. Portanto, esta greve foi convocada a partir de um grupo que numa rede social lança... Não é uma greve convocada pelos sindicatos? Não é convocada por sindicatos, é convocada de novo aqui por estes novos movimentos inorgânicos, como se diz, que estão na moda, se quisermos um pouco falar assim. E que são orgânicos, no fim de contas. E acabam por se tornar orgânicos, mas que iniciam com uma ideia de não se sentirem representados por sindicatos e lançam neste caso era chamada greve cirúrgica. Há um perigo de haver aqui um descrédito total das instituições. Eu acho que há... Sendo que, vamos usar o termo inorgânico, esses movimentos inorgânicos acabam por ser mais eficientes com os movimentos que são do regime, digamos, que são orgânicos. Neste caso concreto, eles tiveram necessidade de se associarem a sindicatos para poderem fazer um pré-aviso de greve. Claro, porque eles, como movimento inorgânico, não tinham rosto, não tinham... Os sindicatos colaram-se depois... E eles foram buscar... Põe em causa o próprio direito à greve. Não, e eles foram buscar dois sindicatos que nem têm um ano de existência. Então, há um sindicato de Ovário, o sindicato de Évora, se não me engano, que tem, portanto, aliás, quando a gente vê os nomes, à partida nem reconhecia o Sindicato dos Enfermeiros, nem a Federação dos Enfermeiros, e, portanto, esses sindicatos é que, no fundo, protagonizaram o pré-aviso de greve. E, em paralelo com esta associação, esses sindicatos, para lançar o pré-aviso de greve, criaram um fundo para pagamento dos grevistas. Um crowdfunding, como se diz, uma plataforma também na internet para angariar apoios financeiros para que os grevistas... Também é outra prática que não era hábito em Portugal, que já o ano passado e que até as próprias centrais sindicais vieram a público e contrariaram um pouco esta filosofia, porque uma das condições da greve, uma vez que é a tal bomba atómica e é um último recurso, é o facto de os trabalhadores que fazem greve perderem salário nos dias que fazem greve, e isso faz com que os sindicatos vão para a mesa das negociações conscientes de que quem está fazendo greve está perdendo vencimento. E, portanto, há aqui uma urgência para resolver as questões, há uma urgência para dialogar uma solução. Com um pagamento de retaguarda feito através destas formas de plataforma, o que não quer dizer... E com greves cirúrgicas, os que ficam a trabalhar pagam para os outros que... E não só, e outras pessoas que se voluntariaram, e anónimos, e é isso que alguns levantam, até que ponto é que não há aqui interesses por trás desses financiamentos, porque o que é que pode acontecer, e já se está aventando, é a possibilidade de o Governo ter que contratualizar com privados algumas das cirurgias que não foram executadas e que são cirurgias urgentes. E eu vi um exemplo na comunicação social que me assustou e eu não quereria estar na pele do cidadão em causa. Por exemplo, alguém que tem um descolamento de retina tem 72 horas para ser operado. E se não for operado nessas 72 horas pode ficar cego. Eu acho que nenhum cidadão que corra o risco de ficar cego porque alguém está fazendo uma greve, por mais justa que ela possa ser, não deve ficar muito agradado com a ideia de que a sua saúde, a sua vida, possa estar servindo, possa ser um joguete para essa situação. E a questão está aqui, eu tenho a impressão, de acordo com o texto de um dos tais iniciadores deste grupo, portanto, que lançou esta iniciativa nas redes sociais, eles disseram, nas palavras dele, que a ideia de parar os blocos operatórios era de adiar as cirurgias e de ter mais visibilidade face ao Estado e, neste caso... e mais pressão da sociedade civil. Só que o que acontece na prática é que quem está à mesa das negociações, a negociar com a Ministra da Saúde, não são estes dois sindicatos que fizeram o pré-aviso de greve. São os tais sindicatos, digamos, mais antigos, mais estruturados, que não se identificam com este protesto e que estão, sim, à mesa das negociações, a negociar questões salariais, questões de carreira, questão dos especialistas, etc. Portanto, há aqui um desfazamento. É um facto que esta ideia de que, e que foi também muito infeliz por parte da bastonária da Ordem dos Enfermeiros,
que não se está a comportar como bastonária, mas mais como sindicalista, porque uma bastonária existe para defender a profissão, não para defender a reivindicação A, B, C ou D, mas sim para defender a profissão enquanto estatuto profissional e a dignidade da própria profissão, e penso que as suas declarações também foram muito infelizes. Para não dizer indignas. Para não dizer indignas. E, portanto, esta situação, a Ministra usou uma palavra menos correta, mas o certo é que, quando se ouve falar, quando se sabe que há 7.000 operações, das quais algumas com caráter de urgência, que não estão a ser realizadas, quando esta centelha quer apenas adiar algumas cirurgias para chamar a atenção, se transformou num verdadeiro incêndio, porque no fundo nós estamos perante uma situação de bloqueio que representa 10% dos profissionais da enfermagem. Quem está a bloquear as cirurgias são 600 e tal enfermeiros no país. Pois, mas, então, mas isso acontece muitas vezes assim, porquê? Porque no direito do trabalho usa-se a expressão da chamada greve de trombose, que é justamente o tipo de greve que nós estamos aqui a assistir na área da saúde e nas cirurgias. Que é, a greve de trombose é a greve... nevrálgicas. Exatamente. O ano passado assistimos isso com a greve dos portuários, são os reparadores e os pilotos que fizeram greve. Para todo o movimento portuário. Portanto, são greves que têm prejuízo, as pessoas são prejudicadas e, no fim de contas, qualquer contributo de meio-dia de trabalho dos outros paga os grevistas. Este é o caso típico das famosas greves de trombose. Portanto, é uma greve de profissionais da área de saúde, enfermeiros, dos blocos cirúrgicos, das cirurgias, e que automaticamente... Há aqui uma coisa que é preciso não se esquecer, é que na população, como tu disseste, e é um facto que toda a greve afeta o cidadão comum, então, sobretudo da função pública, não, porque são os serviços de Estado que ficam bloqueados. Essa é a finalidade da greve, é afetar as pessoas para que... Nem sempre, no caso dos estivadores, afeta a questão dos interesses económicos, não afeta diretamente o cidadão comum. Mas acaba afetando o cidadão que não recebe a mercadoria até vamos ao supermercado e não estão os produtos... Mas o que eu acho que é preciso não esquecer é que quem é mais afetado com esta greve dos blocos operatórios ou das cirurgias são as pessoas de recursos mais baixos, porque as pessoas que estão em situações iminentes aflitivas da sua própria vida, quem tem algum dinheiro vai à privada a resolver o seu problema, e eu acho que isso é extremamente injusto, ou seja, isto vem trazer um risco, ou, aliás, vem levantar um risco que eu acho que é importante, vem dar argumentos a quem acha que os serviços públicos devem ser privatizados ou devem ter uma gestão privada, porque não se ouve falar nos hospitais privados deste tipo de reivindicação. Ou seja, aliás, tem havido um exemplo que tem sido trazido no nome de um hospital que tem gestão privada, que é um hospital público, e essa é outra questão que está aqui em julgo e que também se confronta com este governo. Porque se calhar na privada, nos hospitais privados, os profissionais de saúde são remunerados de uma maneira muito mais adequada. À partida não, ou seja, se a gente for ver até o salário mínimo na privada, ela é mais baixo que na função pública. A questão é que as pessoas não têm a mesma segurança que têm muitas vezes na função pública, em termos de lugares de quadro, em termos de carreiras. É um facto que a função pública, com todas as falhas que tem, aliás, nós sabemos que desde 2010 não há atualizações, não é só na carreira dos enfermeiros, em muitas carreiras da administração pública. Então nós estamos numa fase, e talvez aquilo que disseram ao início faz sentido, ou seja, criou-se algumas expectativas de que agora tínhamos passado à austeridade, virou-se essa página, então estamos num momento de redistribuir rendimentos e todos os corpos profissionais reivindicam, e isto, por acaso o Vital Moreira diz na sua crónica um aspecto interessante, que é, se uma greve for bem sucedida, e de alguma forma a gente viu o caso em França, que acabou por fazer aumentar o salário mínimo francês, isto contagia outras greves, porque as pessoas, em vez de usarem o diálogo como primeira etapa, partem de vez para a bomba atómica. Mas nós estamos numa época de bombas atómicas, não é, Pedro? Nós estamos numa época em que as pessoas já estão desesperadas com tanta as pessoas mentira, estão saturadas, promessa que não é cumprida. É um pouco isso. Eu acho que estas greves também são o preço de uma relação não verdadeira. Nós ainda não elegemos nenhum Bolsonaro, mas estamos a tentar fazer a coisa de uma outra forma. E espero que em Portugal não se eleja um Bolsonaro nunca. Não era saudável, não era uma boa notícia para a democracia. Agora, eu creio que estas greves são um preço, como estava a dizer, são um preço que se está a pagar por uma falta de verdade na relação com as pessoas, do poder político, do Governo da República, com os cidadãos. Já aqui identificámos as promessas não cumpridas, as revalorizações de carreiras que não acontecem,
o desinvestimento num conjunto de áreas sociais, porque estas greves também são em áreas sociais, muitas delas são em áreas sociais, dos transportes à saúde, quer dizer, são questões vitais repara, para Pedro, as pessoas. Tu não ouves falar o que é que realmente se quer para reestruturar o Sistema Nacional de Saúde ou reestruturar o sistema de ensino. Batalha-se sempre na mesma tecla, que é salários e carreiras. Tu não ouves falar do que é que seria desejável para que o Sistema Nacional de Saúde fosse mais justo, chegasse a mais pessoas. Mas isso ninguém reivindica. O que as pessoas reivindicam é o salário. Mas nós estamos a falar, claro, nós estamos a falar de áreas muito sensíveis. A área da saúde, que é muito sensível, e a área da educação. São classes que têm, na área da saúde, médicos ou enfermeiros, os professores na área da educação. E são áreas que contribuem para as desigualdades fortemente. Claro, a educação, então, é uma área que tem um poder reivindicativo muito grande, muito forte. O governo, tem impacto junto às famílias. O governo da República deu por terminada a ronda negocial com os sindicatos, recusando a recuperação do tempo integral, congelados 9 anos e vários meses. Na região autónoma dos Açores está resolvido? Na região autónoma dos Açores está, enfim, parece que está resolvido, não sei. Está com promessas. Na Madeira está resolvido, está legislado. E na República, nem pouco mais ou menos, o Governo da República quer apenas recuperar 2 anos. E, portanto, isto cria aqui um caldo de cultura e um caldo social de afrontamento do Governo, de discussão com o Governo, que depois salta das reivindicações salariais, das reivindicações de melhores condições de prestação de trabalho, para reivindicações mais genéricas, que já têm a ver com outras questões e que dão lugar ao surgimento dos grupos de coletes amarelos, que agora também se tentam replicar aqui em Portugal e que já estão num outro patamar de discussão política. Agora, eu gostava de voltar atrás. Porque é um patamar perigoso. Perigoso, como aliás nós aqui já discutimos. Eu gostava de sublinhar aqui um aspecto que a Piedade identificou e que me parece importante quanto à greve dos enfermeiros, que é o seguinte. Primeiro, esta greve é das poucas greves, ou talvez a primeira greve que não é convocada, e o convocada aqui entre aspas, porque ela foi formalmente convocada por 2 sindicatos, sem grande expressão, jovens, que no fundo foram quase barrigas de aluguer desta greve, porque a expressão é boa. Os trabalhadores bastante elucidativa. Porque os trabalhadores não podem eles próprios convocar uma greve, precisam de uma estrutura sindical para o fazer, e estas estruturas sindicais prestaram-se ao papel de convocarem a greve que foi desencadeada por uma rede social. Também vem pôr um pouco em causa a hegemonia das centrais sindicais. Justamente, é isso. Ou seja, é o próprio sistema que se está a regenerar. Era onde eu ia chegar, que é, tanto o UGT como a CGTP olham de través para esta greve. Não gostam desta greve por esta razão. E olham de través para o movimento dos coletes amarelos. Mas vamos à greve. Olham de través para esta greve porque esta greve surge de um modo atípico. E isto pode ser, porque a greve está a ter, enfim, impacto, e isto pode ser um rastilho para que outras greves no futuro possam ser convocadas desta maneira. Segundo aspecto importante, os grevistas estão a ser financiados, que é uma coisa que não é normal, não é habitual em Portugal. Quer dizer, os sindicatos às vezes comparticipam. Sim, mas não é muito... Mas não é da forma como... Aliás, e é muito estranho, porque eles conseguiram em 15 dias a verba que eles precisavam, a 360 mil euros, e queriam 400 mil até o final do ano. Exatamente. Conseguiram... E tem mais uma coisa, é que o dinheiro que os grevistas recebem é isento de impostos e de descontos. Certo, parece que sim. Este é um aspecto que também me parece um bocado estranho, e são cerca de 500 a 600 euros que cada grevista vai receber. Eu até tenho dúvidas da legalidade desse... Pois... Não conheço os termos da relação que se estabelecerá depois entre este fundo que foi criado, cuja titularidade desconheço, não sei se pertence ao sindicato, se não pertence ao sindicato. Não, é esse movimento. Pois, não sei se o fundo pertence ao movimento, se pelo menos do que eu li, os sindicatos distanciaram-se deste fundo, disseram que não tinham nada a ver com... Mas esta questão é uma questão também inovadora, que é a primeira vez que surge uma angariação pública de financiamento para os grevistas, num país em que, com uma forte tradição sindical, mas em que os sindicatos não têm força económica suficiente, pujança económica para poder financiar as suas próprias greves. Ao contrário do que sucede noutros países europeus, em que os sindicatos financiam... Nos Estados Unidos, onde tens os sindicatos fortíssimos. Não? Claro. E isto pode também aqui trazer uma novidade importante e uma mudança de paradigma, que é tornar menos relevantes os sindicatos em função das redes sociais como meio de desencadear o movimento. Aliás, que depois... o que aconteceu em França foi exatamente. Exatamente. Mas aqui ainda de um modo organizado, digamos assim, institucional, que é o movimento espraia-se no WhatsApp e no Facebook e termina numa greve formal. Uma greve formal. Não é um movimento anárquico na rua, não é um movimento de rua. É uma greve. É uma greve que nasce de uma forma diferente. E, em segundo lugar, é a greve que é financiada também por um movimento de angariação popular
através de plataformas de crowdfunding, e isto coloca em causa o papel tradicional dos sindicatos, o que leva as duas centrais sindicais a olharem com muita reserva esta greve, a não gostarem da greve. E põe em causa por exemplo, o próprio espírito da greve, não é? E naturalmente, a forma como até agora se pensava que era a greve. Isso eu não sei, porque e para dizermos isso nós tínhamos que olhar para esta greve e dizer isto é uma greve injusta, uma greve irrelevante, ou uma greve que não tem sentido. Não é isso que eu vejo nesta greve. Acho que as reivindicações dos profissionais de saúde, dos enfermeiros, são reivindicações razoáveis, porque têm a ver com a valorização profissional, com a dignidade profissional e com o reconhecimento de uma qualificação que eles de facto têm, que depois o Estado não lhes reconhece no desempenho da sua função. Os enfermeiros especialistas não são apenas enfermeiros. Que há limites, são enfermeiros que fizeram uma especialidade para bloquear o sistema de saúde? Não há setores éticos para bloquear o sistema de saúde? Piedade, com esse argumento dos limites éticos, nós podíamos sempre usá-lo em relação a qualquer greve. Uma greve nos serviços prisionais, uma greve de médicos ou de enfermeiros, uma greve de maquinistas de comboios, uma greve de metro. Podemos escolher uma greve de controladores aéreos. Uma greve, como já aconteceu, greve de controladores aéreos em alturas de Natal ou de Ano Novo. Há ou não há um limite ético porque isso impede que as pessoas possam viajar, encontrar as suas famílias, festejar a consoada juntos? Há diferenças quando a vida das pessoas está em risco. Quando nós começamos a colocar a expressão do limite ético à greve, nós estamos a pôr em causa o próprio direito de greve. Agora, há mecanismos que asseguram a prestação de serviços mínimos. Os tribunais arbitrais existem, em Portugal existem e funcionam para fixar serviços mínimos. Não pode valer tudo. Deixa-me concluir. Justamente. Por isso, os serviços mínimos, que estão fixados para a greve dos enfermeiros, asseguram também a prestação de serviços urgentes. Sim, mas a realidade é que se somaram 7.000 cirurgias que não se conseguem fazer. Sim, como quando há greve dos transportes, há não sei quantos mil composições que não circulam. Quando há greve de controladores aéreos, há centenas de aviões que não voam. Mas tu tens alternativas, que as pessoas muitas vezes... Mas as alternativas não têm uns dias de férias. Não, mas às vezes nos transportes públicos tu encerras o metro, mas tens os comboios, ou tens os autocarros, ou tens alternativas. A última greve da CP há 15 dias atrás, o Tribunal Arbitral não cortou serviços mínimos. Portanto, não houve serviços mínimos de transportes e nós consideramos, enfim, e temos todos o entendimento que é um serviço vital para o bom fluxo. A gente partir desse pressuposto que o impacto vai haver sempre nos utentes, ou seja, dificilmente uma greve não tem impacto. Agora, a questão está até onde é que esse impacto pode vir? É verdade que nós olhamos para esta greve e avaliamos a greve por um caso particular de uma pessoa que está em risco e que pode eventualmente não ser objeto de uma cirurgia e ficar com a sua vida em risco, é óbvio que isto é dramático. Agora, isso não pode ser argumento para dizer que o direito à greve tem que ser comprimido. Não, eu não estou dizendo que é direito à greve... E deve ser reduzido. Os limites do impacto de uma greve têm que se evitar. Mas são sempre quando há serviços mínimos. Os serviços mínimos servem justamente para isso. Mas neste caso, nos casos dos serviços de saúde... não foram suficientes. Mas no caso dos serviços de saúde, atendem às... Aliás, se não fosse isso, não faziam esta interrupção que tu acabaste de dizer. Estas greves são cirurgias programadas, porque as cirurgias urgentes estão a ser cumpridas. As urgentes estão a ser cumpridas. Agora, as cirurgias programadas, essas é que estão a ser adiadas. A questão está aí, é que há situações de cirurgias programadas que no momento em que foram adiadas não eram graves, mas que com o passar do tempo se transformaram em graves. Portanto, o problema não está no momento em que a greve foi desencadeada, são situações que se estão agravando com essa espera, e que eu acho que isso não... Naturalmente, com uma vida humana, no lugar das pessoas. Aliás, se está agendada a cirurgia, a gente parte do princípio que ela é necessária ser feita. Mas tem uma margem de poder ser adiada. Uma coisa é uma hérnia ou... Portanto, eu coloco-me na pele das pessoas e eu acho que me revoltaria e deixava de ter o bom senso para perceber o direito, porque muitas vezes nós ouvimos reportagens de situações então eu devolvo a pergunta, Piedade. Então, qual era a solução? Se há um limite ético, então significa isso que não há greve, não pode haver greve dos profissionais de saúde? Não, como é que nós traçamos o limite ético? Como é que traçamos o limite ético? Como é que traçamos o limite ético? Eu estou a tentar perceber. Aliás, os profissionais de saúde, eles próprios, têm um código deontológico, não é? Naturalmente. Tem uma ética deontológica que tem que cumprir. Se nós formos ver a origem desta greve e a intenção de dar visibilidade a uma reivindicação dos enfermeiros especialistas, nós não temos só os do bloco operatório. O leque de especialistas na enfermagem é muito diverso. Portanto, se a reivindicação é a carreira de enfermagem não está a contabilizar, a validar e a reconhecer a formação de especialista na carreira de enfermagem, então vamos discutir à mesa com o governo, né, da negociação,
essa validação e essa valorização salarial. Portanto, pegar num serviço, num especialista, que é o do bloco operatório, que, como disseram os seus organizadores, tem mais visibilidade e a moça é maior, como tu disseste, é mais estranguladora, né, claro, no processo, a meu ver, uma espécie de estratégia de guerra. É lançar a arma mais poderosa para tentar marcar mais pontos. Mas isto tem que ter limites, ok? Fizeram esta chamada de atenção, agora essa chamada de atenção não se pode eternizar, porque este sistema, como já dissemos, de pagamento aos grevistas, pode eternizar esta greve. Ou seja, enquanto houver os fundos para pagar os dias aos grevistas, eles podem eternizar esta greve. E o que é que vai acontecer? Vai migrar, com certeza, situações urgentes para a privada, o Estado vai ter que pagar à privada o preço que a privada leva para fazer essas cirurgias, quando o Estado até tem os recursos para poder fazer. E, portanto, eu acho que há, neste ponto, a chamada de atenção está aqui. Agora, sentemos quem desencadeou a greve, ou seja, todos eles, aparentemente, está agendada a 21 de dezembro uma reunião com a Ministra, com todos os intervenientes, com todos os sindicatos e, penso eu, com esses sindicatos que fizeram o pré-aviso de greve, porque faz sentido sentarmos à mesa e negociarmos, porque o que nós ouvimos quando foi dos coletes amarelos em França é que a primeira reivindicação era A, depois já era B, depois já era C, depois já era D, ou seja, sim. Uma vez lançado o incêndio, depois vêm todas as outras reivindicações associadas. Mas este não é um movimento de rua, volto a sublinhar. Não é, mas nasceu não tem as características, os mesmos modos. Modus operandi porque depois estes sindicatos, estes pequeninos sindicatos, que penso que são sindicatos locais que se organizaram, estão neste momento na ribalta e têm que sentar à mesa das negociações. Eu acho que não podem servir, como tu disseste, de barriga de aluguer, né, para fazerem uma greve, têm que sentar à mesa das negociações e têm que saber defender a situação, porque o que está aqui é a relação entre os trabalhadores e o Estado, que é a entidade patronal. Portanto, é essa relação que tem que ser resolvida. E é no diálogo que essa relação tem que ser resolvida. Sim, mas não podemos continuar a usar... uma entidade patronal, qualquer que ela seja. O alerta já foi feito. O alarme já está criado. Eu acho que a partir de agora parou e vamos falar sobre o assunto que é a validação da carreira dos enfermeiros, nomeadamente a categoria dos especialistas. Eu acho que o impacto nas pessoas não deveria continuar. Deve continuar a razão, as pessoas já estão, se é para dar visibilidade, penso que o país fica todo alerta para esta situação, está sensível a este problema, penso que a partir de agora é uma questão de negociação. É assim que a democracia se faz, porque se a gente continuar a alimentar este tipo de estratégia de guerrilha... Vamos ter aqui greves sucessivas de diversos setores. Como tu disseste, isto é uma estratégia que pode ser contaminada por outras Mas o que é normal nestes processos é que as greves sirvam para obrigar as entidades patronais, neste caso o Estado, a sentar-se à mesa da negociação. E a partir do momento em que a negociação começa, normalmente as greves param. Mas não aparentemente... Mas a reunião ainda não aconteceu, portanto, a reunião ainda vai acontecer. Está agendada. E está agendada para dia 21. Para 21, e, portanto, admito, e aí fará sentido, e aí sim, concedo. Será insensato, no dia em que a reunião comece, será insensato que, começando negociações, a greve não se suspenda porque o processo negocial começou, não é? Aí mas vamos dizer a questão das 35 horas faz sentido ou não faz sentido? A questão aqui é esta, é que o problema da alteração do número de horas de trabalho na função pública provoca aqui um desequilíbrio. Mas é que a maioria da função pública tem 35 horas de trabalho semanais. Pois, mas a área da saúde tem algumas particularidades. Essa é que é a questão. E quando cá está, quando a reversão das 40 horas para as 35 horas é feita para todos os setores imediatamente, isto cria uma sobrecarga num Serviço Nacional de Saúde. 17 milhões de euros. Um Serviço Regional de Saúde, exatamente. Uma sobrecarga financeira, que o sistema não tem depois recursos humanos para satisfazer as necessidades. Mas também não tem recursos financeiros para pagar horas extraordinárias. Se tu também não tiveres as 35 horas na saúde, tu também não tens justificação para admitir novos enfermeiros. Porque se tu tens pessoas a receber o horário acrescido, obviamente que essas pessoas estão a cobrir espaço de trabalho de outros que poderiam estar ali. Portanto, as 35 horas penso que é uma forma de racionalizar, desde logo, o tempo de serviço, porque isto são profissões de alto desgaste.
As pessoas não podem, e infelizmente nós temos às vezes alguns profissionais que fazem 2 turnos seguidos, porque trabalham no serviço público e trabalham na privada, e isto põe em risco a qualidade também da prestação de cuidados que prestam aos utentes, e nós temos que evitar que as pessoas tenham sobrecargas de trabalho, e eu acho que 35 horas, sendo o horário da função pública, deve-se generalizar, e para permitir também que se rejuvenesça a própria profissão da enfermagem, e que estes enfermeiros que vão se formando tenham também a oportunidade de desenvolver o seu trabalho. O que a gente tem que também travar é a saída dos novos enfermeiros para o estrangeiro, que ainda está a acontecer e que vai continuar a acontecer se o sistema de saúde não se abrir a esta contratação. Com o Brexit, provavelmente essa purga acaba, porque de facto o Reino Unido tem sido o grande receptor dos nossos profissionais de enfermagem recentemente licenciados. O que nós vamos esperar é que São Nicolau nos traga novidades para o próximo ano. Nesta última semana do Advento vamos entrar em período que nós cristãos comemoramos o nascimento de Jesus, com muitas tradições, com muitas inovações também, com algumas subversões das tradições, e aqui os nossos convidados e o vosso apresentador somos os 3 católicos, cristãos, praticantes, vivemos o Natal, o nascimento de Jesus. Pedro Gomes, o menino mija lá em casa ou nem por isso? Nós assistimos nestas alturas do Natal e diz-se que o Natal é quando o homem quiser. Eu acho que agora temos que adaptar o provérbio e dizer que o Natal é quando o comerciante quiser. E o que é verdade é que nós começamos a perceber que eu diria mais, o Natal é quando os chineses quiserem. Começamos a ter Natal já em outubro, isto do ponto de vista comercial. E isto, de facto, leva-nos a pensar e a refletir sobre a sociedade de consumismo em que nós estamos inseridos. Os apelos ao consumo são variados, o consumo direto nas áreas comerciais, na rua, o consumo através das plataformas da internet que nos permitem comprar ou carregar de um clique no nosso computador ou no nosso smartphone, e que fazem de nós consumidores cada vez mais sofisticados e mais atentos às tentações, digamos assim, de consumo. Só para termos aqui uma noção, e é um dado também curioso que estive aqui a ver, a propósito do consumo e do levantamento de dinheiros, estive a ver aqui o levantamento de dinheiro nas máquinas multibanco nos Açores. E é um dado, de facto, curioso. Os dados são de novembro deste ano e há um crescimento de 4,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Isto é, nos Açores levantaram-se 48,4 milhões de euros no mês de novembro nas máquinas multibanco e efetuaram-se... Quer dizer que os açorianos têm mais dinheiro para gastar. Não, e efetuaram-se pagamentos por via dos ATMs de 81 milhões de euros, também neste período de tempo, o que é uma variação homóloga de 7,4%. Isto significa que estes números revelam uma tendência de crescimento. E eu creio que isto não é só o recurso a meios eletrónicos de pagamento e facilidade. Isto representa, é também isso, a facilidade, turismo, a facilidade que estes dados, a facilidade que estes números, que os segmentos proporciona, mas também revelam uma veia consumista, não é? E sobretudo, se formos comparar os dados de novembro deste ano com os dados de outubro deste ano, nós vemos aqui um crescimento de quase 10% neste montante. Isto é, entre o mês de outubro e o mês de novembro, os levantamentos nas máquinas multibanco cresceram 10%. Portanto, significa que todos nós estamos a levantar mais dinheiro. Não é há mais um ordenado nos bolsos. Exatamente. Não é certamente para o deixar no colchão, mas é para o deixar no comércio e nas prendas de Natal. Somos todos tocados por esta febre consumista que nos arrasta, e o que é verdade é que nós depois acabamos por valorizar poucas prendas que damos e que recebemos, porque na multidão de sacos que vão sendo entregues, de prendas, de embrulhos, é mais uma prenda, é mais uma oferta, e de facto, mesmo hoje os nossos filhos valorizam pouco aquilo que recebem, porque recebem muito, dos pais, dos avós, dos tios, dos padrinhos. Somos todos, de facto, consumidores muito sofisticados. O risco que eu acho maior aí neste aspecto é a materialização dos afetos. As pessoas pensarem
que se aprende for mais caro, se aprende for maior, gosta-se mais. Gosta-se mais. E isso é algo que é perigoso, porque isso é um contraste muito grande com a tua introdução, ou seja, com o sentido realmente do Natal, que é uma mensagem de simplicidade, de humildade, de ir às origens, de ir ao centro e à essência do que é mais importante. E realmente o que é mais importante é a reunião da família, é o estarmos juntos, é o partilhar. E sem dúvida que há aqui um contraste. Por um lado, há um comportamento muito consumista, mas também há aqui uma espécie de peso de consciência da sociedade, com muitos cabazes, com muita solidariedade, com muito pensar nos mais pobres e pensar naqueles que não têm nada, nestes dias que não têm família, ou seja, as pessoas têm uma espécie de um remoque de consciência a dizer, espera aí, nesta altura... E acho que não é uma espécie de, acho que é isso mesmo. Nesta altura há tempo de família e há quem não tenha família. Há tempo de fartura, há quem não tenha fartura. Exatamente. Eu, pessoalmente, o que mais me marca neste tempo continua a ser a construção do presépio em casa, e isso é algo que vem da minha infância e que eu mantenho, e a tradição do presépio é algo que transforma as casas das pessoas, não é só por hábito. As pessoas fazem as limpezas da festa, né? E a casa refresca-se para a altura do Natal ou para a altura das festas em geral, mas para além disso é trazer para dentro da casa uma nova centralidade. Uma centralidade do presépio, portanto, da manjedoura, da família sagrada, mas também, tradicionalmente, nas nossas ilhas e até no continente, o presépio era também uma reconstrução da própria comunidade, portanto, em que, para além da história sagrada, colocava-se, e coloca-se, muita gente o faz ainda, cenas da vida cotidiana. Quadros etnográficos. Então, a vida rural, as festas, a filarmónica, os romeiros, etc. Matança de porco. A matança de porco, portanto, e toda esta figuração da vida comunitária, no fundo, traz para dentro da casa o tal... Até havia um acocorado na moita. Essa não... Há um bonequinho tradicional que é acocorado detrás de um chaparro a fazer a sua necessidade. E é engraçado vermos que na nossa ilha ainda há muitos presépios que ocupam quase até uma garagem ou uma sala e que as pessoas depois podem visitar, e são iniciativas privadas, não são iniciativas públicas, e é interessante ver esta dinâmica. Em relação a... Felizmente que são iniciativas privadas, não é? Felizmente, não, não é? também Ainda temos bem, umas ainda públicas. bem. Alguém se vai lembrar um dia de subsidiar a construção. Não, mas também temos dos públicas, por exemplo, temos presépios. o presépio movimentado da Ribeira Grande, que é muito antigo e que é muito habitual também. Mas também era uma iniciativa privada. Era inicialmente privada, Era uma iniciativa. exatamente. O presépio das Furnas. Exato, que é feito nas caldeiras, portanto, eu acho que isso... E, portanto, esta tradição, que tem um outro aspecto também muito nosso, que também existe no Algarve e na Madeira, que é colocarmos os pratinhos de trigo ou de ervilhaca, que tem uma outra simbólica, que é a simbólica da esperança. As tangerinas, as premissas, né? Tem a simbólica da esperança no ano melhor, na esperança da fartura, da prosperidade futura. Portanto, estes são símbolos que alguns já não sabem o significado, que se calhar fazem por tradição, mas que representam um tempo em que as pessoas, por um lado, se unem, se reúnem, e por outro têm uma esperança num tempo novo que vai vir, numa transformação, numa mudança, e portanto é realmente um marco. Nós sabemos que o calendário mudou, né? Portanto, antes não era 1 de janeiro, portanto o início do ano fazia-se era na primavera e não se fazia no 1 de janeiro, mas agora, no fundo, tudo este final de ano, que começa, claro que o comércio aproveitou isso, fomos ver por aí a própria figura do Pai Natal, que hoje em dia está muito divulgada, é uma figura que vem da Coca-Cola, né? Portanto vem de um cartoon, né? Que foi feito para a Coca-Cola, e que hoje em dia as pessoas confundem como sendo alguém que existiu, quando na prática aquilo foi inspirado no São Nicolau. Exato. E portanto o São Nicolau sim era um bispo, e essa também é a origem das prendas, porque supostamente o São Nicolau deixaria sacos de ouro nas chaminés. Moedas de ouro nas chaminés das famílias mais pobres. E, portanto, daí vem esta ideia, como também vem dos próprios reis magos, que deram prendas, e até os espanhóis festejam, fazem a troca das prendas no dia 6 de janeiro. Não fazem. Portanto, as prendas, acho que é um elemento que faz parte do Natal. Agora, o comércio e o consumismo deram uma dimensão completamente diferente. Mas eu continuo a achar que as pessoas deviam parar para pensar, sobretudo quando olham para crianças pequeninas é que andam prendas.
se repararem, as crianças mais pequeninas são aquelas que são o barómetro do que é mais importante. E muitas vezes vemos os pequeninos a brincarem com o papel de oferta e a deixarem de lado a prenda. Ou pegarem na coisa mais simples que foi oferecida. Eu lembro-me da minha filha pequenina ter recebido uma vassourinha daquelas que custava 5 escudos na altura, e foi a prenda mais engraçada que ela achou. Ou seja, as pessoas gastam às vezes, não para a criança a quem oferecem, mas para si próprios. Para darem uma imagem de que têm o tal poder económico, que querem dizer que gostamos muito de ti, então vamos dar uma prenda muito grande, mas a pessoa não aprecia, não valoriza esse valor material, porque o que valoriza é o significado, é o sentido das coisas. E essa recuperação do sentido, eu acho que era algo que faz sentido no Natal. Ou seja, vamos muito menos à missa do galo, vamos muito mais ao shopping. Sim. E vamos para aliviarmos as nossas consciências. Sim, é um pouco isso. Aliás, o Papa Francisco, não, neste seu pontificado, não tem deixado de acentuar este aspecto. Ele, na sua exortação apostólica, o Evangelii Gaudi, diz mesmo que os mecanismos da economia atual promovem um consumismo exacerbado. É a expressão que ele usa. E eu acho que esta referência do Papa é um tiro certeiro. Isto é um sinal da economia de mercado que nós todos vivemos, quer dizer, em Portugal, em todo o mundo ocidental, se quisermos. E o Papa tem feito precisamente o apelo a um despojamento material. Ele dá o exemplo disso mesmo, a maneira como ele se apresenta, a maneira como ele vive, que prescindiu dos aposentos papais, vive modestamente, almoça habitualmente no refeitório do Vaticano. Todo ele é um programa de simplicidade. A vida do Papa Francisco é um programa político de simplicidade. É um jesuíta franciscano. É um homem modesto que, com os seus gestos, procura também chamar a atenção dos cristãos, não só dos católicos, mas dos cristãos em geral, para uma necessidade também de modéstia na conduta, na vida e numa simplicidade. Uma simplicidade que é essencial. Eu acho que, no fundo, esta mensagem é uma mensagem também que nos deve fazer pensar nestas alturas do Natal, que é, a Piedade dizia, não precisamos ter aqui um monte de coisas, um montão de coisas para sermos felizes, quer dizer, é possível ter felicidade com poucas coisas. Coisas muito simples. E eu acho que a mensagem essencial do Papa é esta, é uma mensagem de simplicidade e de valorizar aquilo que de facto é simples, dos gestos, dos afetos, do carinho, da pequena, há uma coisa que nos faz muito felizes e que não é material, claro, que é o amor. Naturalmente, a pequena prenda simbólica que se dá e que não é preciso mais do que isso para testemunhar uma relação, um afeto, um carinho, um amor, não é preciso mais do que isso. Sobretudo a presença de uns com os outros. Claro. E é engraçado que estavas a falar do Papa Francisco, que é muito devoto de São Francisco, e São Francisco foi o primeiro a construir um presépio, ou seja, a trazer esta simbologia para o espaço público, no caso de São Francisco de Assis, e que eu acho que estamos às vezes a esquecer estes símbolos cristãos, a valorizar a arte de plástico muito brilhosa, muito brilhante, e este exibicionismo... Também tem o seu significado. Também tem, e simbolicamente, olhando aqui à questão mais etnológica, a árvore é a ligação entre a terra e o céu, ou seja, é um elemento também que nas várias culturas... A estrela no topo da árvore, que tem esta luz, o Natal nos A questão é que às vezes nós ficamos demasiado ofuscados pelo brilho e pela fantasia, digamos assim, pelas aparências brilhantes que nós colocamos e pela luminosidade da árvore, e esquecemos desta dimensão simbólica, que é de ligarmos um pouco a dimensão mais material à dimensão espiritual e não nos fixarmos demasiado na dimensão material. Muito bem. Piedade Lalanda, Pedro Gomes, muito obrigado aos dois. Um bom Natal. Bom Natal a todos. Desejo um bom Natal no mundo inteiro, onde quer que nos estejam a ver. E já sabe, nós vamos estar aqui para a semana, depois do Natal, ainda antes do final do ano, consigo, como de costume, à mesma hora e nos mesmos canais. Até lá, haja saúde.